No mundo do futebol, hoje em dia, temos diversas competições importantes. Dentre elas temos a Liga dos Campeões, Libertadores, o Campeonato Brasileiro, entre outros. Mas, entre todos eles, o campeonato onde talvez tenha o maior destaque é a Copa do Mundo, competição que ocorre a cada 4 anos criada pela FIFA. E é o evento mais prestigiado e assistido em todo o planeta, superando até mesmo a Olimpíada. Então, na estreia do canal e no clima dessa competição tão maravilhosa e tão aclamada por muitos, trazemos para você 10 curiosidades sobre a Copa do Mundo. E já de antemão, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Hoje em dia, muitos jogadores mudam sua naturalidade para outras seleções. Isso se deve muitas das vezes porque o país onde eles defenderiam essas seleções não lhes dariam condições de disputar por títulos importantes. Atualmente, se você atuar em uma competição oficial por uma seleção, você não pode defender as cores e as bandeiras de outra, não é verdade? Bom, não para essa lenda chamada Luiz Monte, que em 1930 defendeu as cores da Argentina, que justamente foi a grande finalista daquela competição, ao lado do Uruguai. Mas, para a tristeza do Luiz Monte, o Uruguai se sagrou grande campeão daquela competição. Mas logo em seguida, em 1934, ele conseguiu a façanha de chegar naquela Copa defendendo as cores de outra bandeira, a bandeira da Itália, que justamente foi a grande finalista daquela competição. Mas para a alegria do Luiz Monte, a Itália se sagrou campeã em cima da Tchecoslováquia. O Luiz Monte, até hoje, é o único jogador da história a disputar finais diferentes de Copa do Mundo por duas seleções diferentes. Bom, é um feito e tanto. O Jules Rimet é um dos nomes mais importantes da história das Copas. Embora ele não fosse um jogador, a competição foi criada na França em 1928 sob a liderança dele, inaugurada em 1930. E como uma forma de homenagem pelo seu papel no campeonato, o troféu recebeu seu nome a partir de 1946, a famosa taça Jules Rimet. Taça essa que certa vez foi roubada, e não foi só uma vez. A primeira dela foi antes da Copa de 66 na Inglaterra. A taça estava sendo exibida ao público, e quando se deram conta, a taça não estava mais lá. Isso foi motivo suficiente para acionarem as buscas e começar as procuras. Mas por incrível que pareça, quem foi que encontrou a taça foi um cachorro chamado Pico, que estava passeando com seu dono e encontrou a taça embrulhada no papel. Para a alegria do povo, a taça foi encontrada e devolvida a tempo. E se você não sabia, a Inglaterra foi a grande campeã daquela edição. Imagine se aquela taça não tivesse sido encontrada a tempo da Copa começar. Talvez a seleção campeã comemoraria igual o bug do FIFA. Desde 1930, quando a Copa foi sediada pela primeira vez, sempre foi de costume que ela acontecesse no meio do ano, mas especificamente ali no mês de julho. Essa rotina de calendário permaneceu até os dias de hoje, mas como diz um velho ditado, sempre há uma exceção em meio às regras. E para a surpresa de muitos, a Copa de 2022 será sediada no final do ano, entre os meses de novembro e dezembro. A razão por trás da mudança são as altas temperaturas diárias de mais de 41 graus Celsius no Oriente Médio. No Catar, país onde será sediada a Copa, nos meses de julho e julho, chegam a atingir 44 graus Celsius. Querendo ou não, esse quesito dá a essa Copa o staff de única, porque além de ser a primeira Copa da história sediada no Oriente Médio, um feito e tanto e simbólico para essa região, também ela é a primeira Copa que fugiu do calendário tradicional. A Copa de 2022 é uma Copa de novidades, mas também de despedida. De uns anos para cá, a Copa vem sendo sediada por 32 seleções. Esse modelo foi inaugurado a partir da Copa de 98 e vem sendo utilizado até o dia de hoje. Mas esta Copa será a última edição com 32 seleções. A Copa de 2026 será um marco na história. Ela será a primeira Copa da história que será sediada em 3 países diferentes ao mesmo tempo: México, Canadá e Estados Unidos. E também será a primeira da história que irá reunir 48 seleções. Atualmente, as 32 são divididas em 8 grupos com 4 times, mas no modelo de 2026, as seleções serão divididas em 16 grupos com 3 times. Isso foi motivo de agrados para muitos, mas motivo de críticas para o outro lado. Mas e aí? O que você acha desse novo modelo de Copa? Você acha que vai dar bom ou vai dar ruim? Diz aí nos comentários. Em todos esses anos de Copa, contando com essa de 2022, tivemos ao todo 22 edições de Copa. Em todas essas edições, tivemos muitos momentos marcantes, grandes jogos, bonitos gols,
excelentes defesas e grandes finais. E em todas essas finais de Copa tivemos seleções que foram dominantes e outras que não foram. Mas uma coisa que não podemos negar é sobre o Brasil, que é a maior seleção da história das Copas e a maior finalista da história das Copas do Mundo. Ao todo, foram 7 finais em que o Brasil disputou em 21 edições de Copa, sendo que em 7 finais, o Brasil só perdeu 2 delas, em 1950 para o Uruguai e em 98 para a França, e ganhou 5, em 58 para a Suécia, em 62 para a Tchecoslováquia, em 70 para a Itália, em 94 em cima da Itália de novo e em 2002 em cima da Alemanha, se sagrando a primeira seleção pentacampeã mundial. E falando do Brasil, que ela é a seleção que mais foi a finais em Copas, isso nós já sabemos. Mas um detalhe interessante sobre a Canarinho é que desses 5 títulos mundiais conquistados, 3 deles passaram pelas mãos, ou melhor, pelos pés de uma lenda chamada Edson Arantes do Nascimento, ou para os mais familiarizados, o Pelé. Além de ser o maior jogador de todos os tempos, ele é o jogador mais jovem da história a conquistar uma Copa, tendo 17 anos na época, e o que mais conquistou Copas na história, tendo 3 no currículo, em 58, em 62 e em 70. Tivemos muitos jogadores que ganharam a Copa, alguns deles mais de uma vez, mas só o Pelé carrega o único feito de ser o jogador que mais ganhou Copas na história. É um feito e tanto, por muitos é considerado um recorde inquebrável devido ao altíssimo nível da competição, mas a verdade é que esse recorde se manterá por muito tempo, até que, quem sabe, apareça um novo Edson Arantes do Nascimento, ou um novo Pelé. Gols em Copa eternizam qualquer jogador na história do futebol, e quando se trata de bola na rede, grandes atacantes deixaram seus nomes marcados entre os maiores da modalidade após atuações em mundiais. Jogador do nível de Sandor, Miroslav Klose, Gerard Miller e Ronaldo Fenômeno estão entre os maiores destaques. Eles são um dos jogadores que mais marcaram gols na história das Copas. Klose é o maior artilheiro da história do Mundial, com 16 gols. Ronaldo Fenômeno vem logo atrás, com 15. Ele é o segundo maior artilheiro da história dos Mundiais e o jogador brasileiro que mais marcou gols na história da Copa do Mundo. Mas, entre todas essas lendas, nenhum deles conseguiram marcar um montante de gols em uma única edição. Esse feito vai para Just Fontaine, ex-jogador francês nascido no Marrocos. Ele conseguiu a façanha de marcar 13 gols em 6 jogos. E isso foi no Mundial de 58, o mesmo Mundial em que o Brasil foi campeão pela primeira vez, e estreou uma jovem promessa que futuramente se tornaria o maior de todos os tempos. O Fontaine tinha superado o feito de Sandor, um dos grandes jogadores da Hungria e do Barcelona, que no Mundial de 58, o Mundial anterior, ele havia marcado 11 gols. Aposto que essa você não sabia. E se você sabia, diz aí nos comentários. A Copa de 82 foi realizada na Espanha, a primeira a contar com 24 seleções, entre elas várias estreantes. Nela, tivemos muitos momentos históricos. A grande favorita daquele Mundial era a Canarinho, comandada pelo saudoso Tele Santana. Mas o favoritismo só durou até o jogo contra a futura campeã daquela edição, a Itália, que contou com um dia iluminado de Paulo Rossi, que eliminou a seleção marcando 3 gols naquele dia. Mas não só foi esse jogo que chamou a atenção daquele Mundial. Nele, foi onde aconteceu a maior goleada das histórias das Copas. E foi numa partida entre Hungria e El Salvador, onde os húngaros levaram a vitória para casa pelo placar de 10-1. E você aí achando que o 7-1 foi a maior goleada das histórias dos mundiais, né? Disputar uma Copa do Mundo é um privilégio e tanto, e sediá-la mais ainda. Isso porque o país sede é escolhido por votos pelo Comitê Executivo da FIFA, através de um exaustivo sistema de votação. A sede é eleita 7 anos antes do respectivo torneio, apesar de que a sede da edição de 2022 foi eleita juntamente com a sede da de 2018. Mas em todos esses anos de Copa, ao todo, apenas 2 países tiveram a honra de sediar a Copa mais de uma vez, e foram o Brasil, em 1950 e em 2014, e o México, em 1970 e em 1986. Em 2026, o México fará parte dos 3 países que sediará a Copa do Mundo. Além dele, o Canadá e os Estados Unidos. Com isso, o México alcançará o feito de ser o único país a sediar a Copa 3 vezes na história, um privilégio para os mexicanos, e que seja o Brasil futuramente. Ao longo das Copas, tivemos seleções que marcaram a história da competição. Algumas delas ficaram marcadas pelo elenco recheado de estrelas, pelo futebol encantador, por ser uma decepção ou por ser uma surpresa. São inúmeros fatores e situações que fazem um jogador ou uma seleção ficar marcada na história da competição. Mas às vezes,
Se tem um papel que acaba se passando apagado, é o do técnico. Muitas das vezes, ele é o grande responsável por atuações memoráveis que marcaram a história do futebol, ou vexames que marcaram também, grandes vitórias ou grandes derrotas. Nas Copas, tivemos alguns técnicos que marcaram a história da competição, mas, praticamente, nenhum deles deve ter o feito de treinar mais equipes. 2 homens dividem esse recorde. Primeiro é o Sérgio Borá. Ele treinou México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigéria e, por último, China. Em 2010, o brasileiro Carlos Alberto Parreira igualou o recorde. Além da equipe brasileira, ele também já foi técnico da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul. Devido à sua grandeza, são diversos e inúmeros fatos sobre a Copa. Essa competição é imortal e a sua grandeza é incontestável. Não é à toa que é conhecido como a maior competição de futebol do planeta. O fato de ela ser de 4 em 4 anos dá a ela TAF de um momento único no futebol. Essa é a estreia do canal e conto com seu apoio para fazer parte dessa grande história. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!